Graça e paz a todos os nossos amados, amigos, ouvintes aqui do canal Evangelho da Hora. Vamos trazer uma palavra hoje que se encontra no livro de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Eu não vou ler todos os versículos, os irmãos podem ler, acompanhar. Estarei lendo apenas alguns versículos. Vamos começar no versículo 3, quando diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E o versículo 7, e como insistissem perguntando-lhe, Jesus pôs-se em pé e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra. O primeiro a atirar as pedras. É interessante. Daí surge uma pergunta: quem pode atirar pedras? Quem é capacitado de ser o primeiro a atirar as pedras? O tema da mensagem de hoje é os atiradores de pedras. Vamos falar sobre 3 aspectos de pessoas que conceituam essa ideia de atirar as pedras em pessoas por algum motivo. Em primeiro lugar, trata-se dos judeus, no texto, dos anciãos, dos escribas, dos fariseus, e poderemos traduzir também como dos religiosos. As nossas decisões não podem ser baseadas em conceitos religiosos, mas as nossas decisões têm que ser baseadas na Bíblia. E a Bíblia apresenta que o primeiro tipo de atiradores de pedras são os judeus, são os religiosos. Para eles, o seu Deus, o Deus que eles creem, é um Deus punitivo, é um Deus julgador, é um Deus incriminatório, é um Deus que tem prazer em que os seus representantes, os seus religiosos, atirem pedras nas pessoas. É interessante que dentro dessa ideia, a definição para isto, para os religiosos, é que todo aquele que encontrar um pecador, alguém cometendo pecado, esse religioso, ele tem o direito de atirar a primeira pedra, ele tem o direito de apedrejar o que foi flagrado em adultério, o que foi flagrado em roubo, o que foi flagrado em algum tipo de pecado. Então, o religioso passa a ter direito de julgar, de punir, de matar, de condenar, de expulsar, de abandonar. Porque o religioso julga-se no direito de tomar as devidas autoridades ou punições contra a pessoa que foi encontrada em pecado. Isso abria-se na sociedade judaica uma verdadeira caça às bruxas. Todo mundo era policiado, todo mundo se sentia policiado e por causa disso, como vingança, policiava e alguns davam falsos testemunhos para matar, apedrejar, condenar e expulsar outras pessoas do seu meio. Era um poder religioso condenatório, né? Então, qualquer um poderia defamar e destruir alguém, um inimigo, com base apenas com esse direito. Não importava se era real o que estava vendo, se era mal intencionado, não importava, mas era um direito. Ele tinha o direito de atirar as pedras em qualquer um que ele encontrasse cometendo algum erro. A segunda ideia dos atiradores de pedras são os incrédulos, são os ímpios. E os incrédulos e os ímpios é muito diferente dos religiosos e tornam-se talvez, e podemos dizer, iguais, mas alguém vai dizer que até pior. Porque os incrédulos, eles não precisam flagrar nada. Não tem que encontrar ninguém cometendo algum erro.
o incrédulo basta ter pedras. Não precisa encontrar defeito no homem. Encontrou pedras, bora pegar essas pedras e vamos tirar naquele ali. Não, mas ele tem defeito? Não importa, vamos atirar pedra neles. Então a ideia dos incrédulos, que só precisavam pegar pedras e atirar. E a ideia é que se o outro tivesse frutos, se o outro fosse justo, se o outro fosse temente a Deus, fosse servo de Deus, aí o direito de atirar pedras era ainda maior. Vamos atirar mais pedras ainda, porque ele tem fruto. Alguém que tem fruto vai apanhar muito mais. E existem pessoas que agem como incrédulos. Quando vê alguém ser frutífero, quando vê alguém ser produtivo, quando vê alguém servindo a Deus, que confessa que é crente, que confessa que é servo do Senhor, que trabalha para o Senhor, os incrédulos, não é o religioso, mas é o incrédulo, que não precisa ver defeito no outro. Mas quando vê os frutos dos outros, diz, vamos derrubar ele, vamos derrubar esses frutos, vamos destruir. Portanto, se alguém tem frutos, era uma ameaça. E é uma ameaça para os incrédulos, para os que não têm Deus. E é por isso que nós vemos tanta gente que às vezes serve a Deus, fazem a obra de Deus, ser tão perseguidos. O incrédulo pega a pedra e atira e pronto. Mas Jesus ele vai mudar o conceito e vai trazer agora o conceito da graça. Como é que atirar a pedra vai ser tratado pela graça, pela visão de Jesus? Ele vai dizer o seguinte, que agora nós não temos mais um Deus julgador, um Deus que condena e manda caçar as bruxas, caçar qualquer um que pecar. Não é mais esse Deus, Jesus declara. Nós agora temos o Deus da graça. Não é o Deus dos incrédulos que não querem Deus e por isso pregam as pedras e atiram em qualquer um. Não é o Deus dos religiosos. Não é o Deus dos incrédulos. Mas agora é o Deus de Jesus. É o Pai que Jesus chama. O meu Paizinho querido. O Pai de vocês que creem no nome do Senhor. Então esse Jesus apresenta esse Deus da graça. E como é que devem ser essas pedras? E ele vai dizer o seguinte, só pode atirar pedras quem não tem pecado. Você só tem direito de atirar pedras se você não tiver pecado. Nós só temos o direito de julgar alguém se nós não tivermos pecado. Acabou-se o tempo da caça às bruxas. Acabou-se o tempo de nós julgarmos. Que Jesus ainda disse assim, olha, com a vara com que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Então, esse conceito que Cristo traz, ele está implícito dentro da própria graça. Nós não somos mais juízes. Nós não devemos mais punir, porque nós também temos as nossas falhas. Às vezes, a gente tem a tendência de querer se preocupar com o argueiro do outro. Mas temos as nossas traves, as nossas falhas, os nossos defeitos. Então, isso nos leva a viver não mais querendo procurar pedra para atirar em ninguém. Mas temos que viver agora simplesmente louvando a Deus pelos seus atos de misericórdia para com o condenado, que sou eu, que é você, que somos nós, e temos atos de misericórdia, agradecemos a Deus pelos atos de misericórdia que Ele teve conosco, nos perdoando, para nós entendermos que precisamos atirarmos no irmão, não mais pedra, mas atirarmos atos de misericórdia. Amém? Devemos ministrar perdão, devemos atirar atos de misericórdia. Você falhou, você errou, agora Jesus diz, te corrija, te conserte, para que coisas piores não te aconteçam. Porque Jesus disse ao homem do tanque de Betesda. Ele lançou ato de misericórdia, o homem foi curado, 38 anos passando por aquele problema, e Jesus disse, você foi curado. Amém? Você recebeu a misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. Você não foi condenado, apesar do olhar desconfiado, crítico, murmurador daquele homem, Jesus curou. E Jesus olhou para ele e disse, agora vive em santidade, para que não te aconteça nada pior. Então, ao Senhor Jesus é possível Ele falar essas coisas. Mas nós somos apenas como
o homem do tanque de Betesda que fomos perdoados e que fomos curados. Nós não somos o juiz, nós somos o perdoado. Amém? Que nós possamos atirar, não pedras, mas atirarmos atos de misericórdia. Porque nós não somos religiosos, que procuram motivos para querer atirar pedras. Nós não somos incrédulos, que querem derrubar até os frutos que há nos outros, até as coisas boas, querem destruir tudo que há no outro. Não, nós não somos assim. Nós somos cristãos e devemos imitar a Cristo e atirarmos atos de misericórdia, de perdão, de amor, abraçar, acolher, porque fazendo assim, nós seremos discípulos de Jesus. A grande expressão que Jesus diz: se vos amardes uns aos outros, verdadeiramente sereis meus discípulos. Este é o grande desafio, né? É o grande desafio para a igreja do Senhor. Que qualquer pedra que atirarem conosco, nós possamos construir muros, construir pontes, construir degraus, construirmos estradas na direção do céu, na direção de comunhão, na direção de proteger as pessoas, né? Jesus ficou no meio e não deixou ninguém atirar pedras. Ele interveio e não deixou ninguém atingir, ferir, magoar, desprezar aquela mulher, porque todos eles também, semelhantemente, tinham pecados. E eles reconheceram isso e nós precisamos reconhecer também, né? Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos que estão nos assistindo, que estão se inscrevendo, que estão compartilhando. A paz do Senhor a todos, no nome de Jesus. Amém.